João capítulo 2. João capítulo 2. Mike vai projetar para a gente ali. Louvado seja Deus. Quem encontrou, diga assim, amém. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, o que ela falou para Jesus? Vamos falar juntos? Eles não têm mais vinho. Mulher, que tenho contigo? Disse Jesus. Ainda não é chegada a minha hora. Vamos falar juntos? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Vamos falar juntos? Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse, agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água, que foram o quê? Vamos falar juntos? Diga comigo assim, eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água, que fora transformada em vinho. Eu não estou lendo a sua tradução, né? Você conseguiu pegar lá? Hã? Tá, né? Está acompanhando aí? Então, eles experimentaram o quê? A água transformada em vinho. Vamos falar juntos? A água transformada em vinho. Aleluia. E aí nós temos a palavra do Senhor nos dizendo que aqueles homens, Jesus fez a seguinte observação. Então lhes disse, agora leve um pouco ao encarregado da festa, assim eles fizeram, e o encarregado da festa provou aquela água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora os soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, o que disse ao noivo? Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos falar juntos? E os seus discípulos creram nele. Amém? Deus, fale conosco nessa noite, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amados, não sei como nós nos encontramos nessa noite, nós falamos aqui na introdução. Não sei como está a sua vida, seu coração, não sei como você tem lidado com as problemáticas existenciais. Aliás, todos nós enfrentamos lidas e pesares, temos lutas e mais lutas. Vencemos uma luta, daqui a pouco nos aparece outra luta, e assim vamos caminhando dia após dia nas batalhas da vida. E eu penso que muito mais do que apenas estarmos conscientes das lutas que nós enfrentamos e também dos momentos prazerosos, porque a vida não é só marcada por momentos terríveis de lutas, mas também temos muitas alegrias. Essa de estarmos na casa do Senhor já é uma alegria muito grande que deve estar presente no nosso coração. Mas eu penso que nós, como cristãos, como servos e servas de Deus, devemos entender que muito acima das nossas limitações, já falamos sobre isso, nós servimos a um Deus extremamente ilimitado. Muito acima da nossa condição humana, nós servimos a um Deus que tem poder nos céus e na terra. Amém? Isso deve nos remeter à compreensão de que
devemos nos submeter a Deus para experimentarmos todos os dias o milagre de Deus nas nossas vidas. O que nós encontramos aqui na vida de Maria, mãe de Jesus, é que ela, bem como os serventes e todos que estavam naquele casamento em Caná da Galileia, puderam experimentar do milagre realizado por Jesus. Aliás, a Bíblia nos diz que este foi o primeiro milagre que Jesus operou, iniciando o seu ministério. A partir desse milagre, muitos outros nós vamos encontrar a Bíblia relatando do Senhor Jesus operando maravilhosamente, falando na vida das pessoas em situações das mais divergentes. Quando nós falamos em milagre, ou quando a Bíblia nos fala sobre milagres, precisamos entender que milagre é a intervenção de Deus em uma situação de crise. Ou seja, muitas vezes nós estamos como que num beco sem saída, olhamos de um lado a outro, chegamos no nosso limite, e muitos de nós até dizemos assim: Deus, para mim acabou. Senhor, não consigo mais. Senhor, já dei tudo que eu tinha para dar nessa situação. Quantas vezes nós dizemos assim: Senhor, já estou esgotado. Chegamos no ápice do nosso limite. E são nestes momentos que nós devemos compreender que os milagres de Deus acontecem. Amém? Então diga para o irmão que está ao seu lado assim: meu irmão, no seu limite está o começo do milagre de Deus. Amém? Pastor, mas então milagre é exatamente a intervenção de Deus, o sobrenatural de Deus, em uma situação de crise. Alguns vão dizer que é um evento observável, extraordinário e surpreendente. Outros vão dizer que milagre não pode ser explicado de modo racional em termos de capacidades humanas ou outras forças conhecidas do mundo. Por isso que é milagre. Outros vão dizer que milagre é percebido como um ato direto de Deus e habitualmente é entendido como tendo um valor tremendo na compreensão de um Deus que existe, que é e que tem prazer em abençoar aqueles que se apegam a Ele. Amém? Então todos que vêm a Deus em busca de um milagre, eles estão sujeitos a serem abençoados pelo Senhor. Mas esse texto aqui nos chama a atenção e eu gostaria de caminhar com os irmãos nessa compreensão. Talvez o vinho, que é símbolo de alegria, talvez o vinho, que numa festa era símbolo de felicidade, talvez o vinho em sua casa ou da sua casa, o vinho da sua própria existência, a alegria talvez tenha acabado. Talvez você se encontra triste, angustiado. Muitas pessoas, irmãos, estão perdendo a vivacidade da vida. Por isso, Kaique, que cresce assustadoramente o índice de pessoas com depressão. Veja que, desde criança até adultos, pessoas que estão sendo tomadas pela depressão, e depressão nada mais é do que um declínio no sentimento, um declínio na nossa própria existência, onde em casos mais extremos, pessoas perdem o prazer de se relacionarem, perdem o prazer de se comunicarem, e em casos extremos, no caso de uma depressão aguda, profunda, há pessoas que ficam enclausuradas num quarto escuro, não querem nem sequer tomar banho, porque perderam a vivacidade da vida, o prazer da vida, porque o vinho acabou. Talvez você esteja aqui nessa noite, e de repente você está aqui, mas talvez você esteja dizendo assim: mas domingo para mim
é um dia muito ruim, talvez você esteja aqui e dizendo assim, mas eu não tenho mais alegria em estar servindo ao Senhor, eu não tenho mais prazer em estar servindo ao Senhor. Meu amado, precisamos entender que nestas circunstâncias há a necessidade da intervenção de Deus nas nossas vidas. Amém? Por quê? Porque os nossos bens materiais não estarão preenchendo o vazio do nosso coração. Os nossos bens materiais não produzirão em nós aquilo que só Deus pode fazê-lo. Os nossos bens materiais, o nosso trabalho, sabe quantas pessoas há realizadas profissionalmente falando, contudo pensando em dar cabo nas suas vidas? Quantas pessoas há que têm mansões e mansões, estão pensando em se suicidarem, em se matarem? E há outras que não têm muita coisa e estão pensando na mesma situação. Amados, esse texto nos chama a atenção porque aqui nós encontramos que, em face da notícia de que o vinho havia acabado, nós percebemos que, no primeiro momento, a Bíblia diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse. Então veja que no ápice da festa, nós percebemos que o vinho acabou e agora aquelas pessoas que estavam ali tensas, imagino eu, mestre sala, o anfitrião, todos preocupados com os convidados, com as pessoas que ali estavam, mas não existia mais o vinho. Então nós percebemos que Maria, ela conseguiu identificar ali aquele problema da ausência do vinho, porque Maria fora convidada para aquela festa, provavelmente observando o que estava acontecendo, porque diante de um desconforto, há um alvoroço, as pessoas elas se comunicam entre si: olha, essa festa está ruim porque está faltando alguma coisa, a comida não chega, o suco não chega, o refrigerante não chega. É assim que acontece nas festas. E Maria estava ali. E o que nós percebemos é que Maria, ela usou a sua percepção espiritual e profundamente sensibilizada, Maria, ela então percebe que o vinho havia acabado, mas ela entendeu que ali naquele momento haveria a possibilidade de um milagre, de uma ação poderosa de Jesus naquele momento. Queridos, quando nós identificamos o problema existente na nossa vida, na nossa história, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais e precisamos olhar com os nossos olhos da fé e percebermos que Deus está conosco e que a presença de Jesus pode realizar o milagre nas nossas vidas. Amém? Identificar o problema. Qual é a causa do meu problema? Por que eu estou frio espiritualmente falando? Por que eu estou desanimado? Qual é a razão? Às vezes as pessoas chegam e falam assim: pastor, mas eu estou muito desanimado. Mas, meu irmão, o que está acontecendo? Qual é a causa? Você já conseguiu identificar por que você está anêmico na sua existência, entre aspas, na sua existência, ou anêmico na fé? Você já percebeu qual é a causa? Não, pastor. E aí nós, como pastores, quando alguém nos diz que está fraco na fé, nós perguntamos: como está a vida de oração? Como está a leitura da palavra de Deus? Como está o louvor ao Senhor na sua casa, na sua vida? Como está a prática do exercício das coisas espirituais na sua vida? Ah, pastor, não tenho lido a Bíblia, não tenho orado. Irmãos, como nosso corpo físico precisa de alguns nutrientes para sobrevivermos, certamente na vida espiritual, os nutrientes da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão entre os irmãos, são importantes para que o nosso coração venha permanecer aceso diante do Senhor. Amém? E quando nós colocamos isso em prática, se o nosso desânimo vem pela exaustão
de uma batalha constante, porque a luta cansa. Os problemas intensos, eles cansam. As doenças esticadas, elas cansam. Quando nós batalhamos exaustivamente, isso nos cansa, sim ou não? Mas nestes momentos, nós devemos olhar com Maria e devemos enxergar a possibilidade de Deus realizar o milagre nas nossas vidas. Amém? Por isso que Jesus, em Mateus 6, 22, 23, nos diz que os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Amados, abrir os nossos olhos da fé. Entendemos que os nossos olhos da fé, eles são a candeia do nosso corpo. Ou seja, como é que nós nos vemos diante do Senhor? Como nós nos enxergamos no campo da fé? Como nós estamos nos vendo na caminhada cristã? Como nós estamos nos colocando diante dos desafios? Isso tudo conta muito para que haja o milagre de Deus nas nossas vidas. Por isso que nós somos chamados a abrirmos os nossos olhos da fé. Amém? Se você nessa noite se vê como uma pessoa derrotada, fracassada, certamente assim você vai ser. Porque a Bíblia nos diz que assim como o homem pensa, ele é. Então, diagnosticar, olhar a causa, qual que é a raiz, qual que é, de fato, o centro daquilo que eu estou vivendo, é importante para que você possa aplicar o seu olhar de uma forma correta, olhando para Deus, vendo as possibilidades de, na sua crise, de no momento que você está vivendo, você ter também a intervenção de Deus na sua história. Algo que certamente você não vai, muitas vezes, conseguir explicar. Quantas vezes nós encontramos alguns irmãos dizendo assim: olha, pastor, eu pensei que não sairia dessa. Eu pensei que não passaria desta situação. Eu me via como que num poço, mas o Senhor estendeu a mim as suas mãos e me arrancou de um charco de lodo, me arrancou desse poço, porque Deus é poderoso. Aleluia! Então o Senhor nos chama. É preciso nós diagnosticarmos a causa. O vinho acabou, Jesus, o vinho acabou, pastor, o vinho acabou, irmãos, o vinho acabou. Eu não tenho mais prazer, não tenho mais alegria, não tenho mais satisfação em Deus, não tenho mais satisfação em louvar o Senhor. Acabou. Ser honesto com você mesmo, abrindo os olhos da fé e entendendo que o Senhor tem uma proposta para fazer a cada um de nós. O Senhor, escrevendo à igreja de Laodiceia, no capítulo 3, nos versículos 17 e 18, diz assim: você que diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, não conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho, conselho do Senhor à igreja de Laodiceia: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. O vinho acabou? Então ore pedindo a Deus discernimento. Senhor, o que eu preciso fazer, Senhor? Qual que é o discernimento? Qual que é a razão do que está acontecendo? E o Senhor nos chama para que estejamos comprando o quê? Olha, e compre colírio para ungir os seus olhos. Ore ao Senhor: Senhor, passa o colírio nos meus olhos. De uma forma literal, irmãos, quem usa o claril ou um colírio, geralmente usa para limpar os olhos. Parece que o olho está com aquelas arestazinhas, como se tivesse uma areiazinha. Você coloca para ver de uma forma mais nítida. Assim, quando nós, espiritualmente falando, buscamos em Deus
sabe, esse colírio santo, Deus alarga a nossa visão, Deus amplia a nossa visão, Deus nos dá o discernimento e toda a condição para estarmos rompendo em fé, porque este é o desejo de Deus para conosco. Amém? O vinho acabou? Então faça como Maria, abra os seus olhos e veja nisso a possibilidade do milagre de Deus. Amém? Não apenas isso, mas aqui nos diz que Maria, no versículo 3, na parte B, fala assim que Maria, antes de falar com qualquer outra pessoa, o que ela fez? Ela foi notificada, ela percebeu o tumulto, ela percebeu o problema naquela festa, ela percebeu que algo estava errado, e alguém disse a ela assim, o vinho acabou, então ela viu que o vinho acabou, e antes de falar com qualquer outra pessoa, ou buscar em qualquer outra fonte a solução, o que ela fez? Ela levou os problemas até Jesus, e ela disse, Senhor, não tem mais vinho, o vinho acabou. Amados, Jesus é sempre a fonte segura que nós temos. Eu sei que muitas vezes nós invertemos a ordem. Muitas vezes, diante dos nossos problemas, das nossas lutas, nós falamos para um membro da família, nós falamos para um companheiro do trabalho, nós falamos para o psicólogo, nós falamos para o médico, nós falamos, não tem nada, problema nenhum em você narrar as suas lutas para as pessoas. E muitas vezes, quando nós percebemos que tais pessoas não conseguiram, sabe, nos ajudar nas nossas dificuldades, aí é que nós nos lembramos que devemos nos recorrer a Deus. É assim ou não é? Aí nós começamos a orar. Deveríamos fazer o oposto. Deveríamos, diante da ausência do vinho, da alegria, da satisfação, do prazer em viver, do prazer em servir a Deus, deveríamos nos apegar ao Senhor, deveríamos ir a Jesus e deveríamos relatar a Ele, porque Ele é uma fonte extremamente segura. Ele tem a solução para todos os nossos problemas. Eu vou repetir para você dar uma glória bem alto. Ele tem a solução para todos os nossos problemas. Amém? E Ele vai trazer-nos a resposta, um sim, um espere, e não vou dar, Ele tem esse poder. Mas nele não há confusão. Nele não há confusão. Amém? Nós apanhamos tanto, nós erramos tanto, porque nós invertemos a ordem. Maria não. Antes de procurar qualquer pessoa, ela foi até Jesus. Há quem diga que existiam ali possibilidades naquele dia, amigos do noivo, a noiva, parentes, o desafio estava posto. Mas ela se achegou a Jesus. Que coisa tremenda, a palavra do Senhor nos diz, irmãos, em Filipenses capítulo 6, versículos 6 a 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Vamos falar junto? Diga assim, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Irmãos, quando a Bíblia fala assim, não fiquem preocupados por coisa alguma. Você pode falar isso para o irmão que está ao seu lado, diga assim, meu irmão, não fique preocupado por coisa alguma. Falamos aqui no domingo passado, é uma crise financeira que vai aparecer, é uma crise política, social. Não fique preocupado com coisa alguma, mas pastor, eu sou humano, eu entendo, também sou. Mas quando fala dessa preocupação, trata-se de uma preocupação exacerbada, aquela coisa capaz de produzir uma ansiedade no nosso coração. A preocupação por si só não é pecado, mas ela pode se transformar num momento doentio nas nossas vidas, quando ela se torna em demasia, a ponto de gerar em nós ansiedade, e Jesus vai trabalhar conosco, dizendo, não vos preocupeis com o que haveis de comer, beber, vestir, porque se Deus veste as ervas do campo, se Deus cuida dos pássaros, não valeis vós muito mais do que eles. Amém? Amém?
Se Ele cuida dos pássaros, Ele também é aquele que cuida de cada um de nós. Por isso, Paulo está dizendo, não fiquem preocupados com coisa alguma. Faça chegar a Ele, aqui, mas em tudo, sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês. Senhor, eu estou passando por isso. Senhor, o Senhor pode me socorrer. Senhor, eu sei que o Senhor tem o poder, o Senhor tem o controle, a minha vida está escondida. É você tornar conhecido diante de Deus as suas petições, recheadas com ações de graças. Ao mesmo tempo que nós rogamos-lhe a bênção, nós trazemos no nosso coração a gratidão, porque a nossa vida, a nossa existência em si já é um milagre. Amém? Amém? Diga comigo assim, a minha existência já é um milagre. Ela diagnosticou o problema e ela pega o problema agora e ela se aproxima de Jesus, ela coloca para Jesus, dizendo, o vinho acabou. Amém? É a nossa parte. É você correlacionar o que está lhe cercando, o que lhe está lhe preocupando, o que lhe está trazendo ansiedade, o que lhe está fazendo cair os cabelos, comer as unhas, perder o sono da noite. É você diagnosticar o que está gerando esse desconforto na sua vida física, emocional, sentimental, espiritual, e você pegar tudo isso e colocar diante do Senhor, como nos diz o irmão Pedro, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, colocar diante dele, sabendo que ele tem cuidado de nós. E feito isso, o que eu tenho que fazer, pastor? Nada. Nada. Depois que você fez isso, a única coisa que você tem que fazer é aguardar o tempo certo de Jesus agir. Amém? Você pode falar isso comigo? Diga assim, aguardar o tempo certo de Jesus agir. Irmãos, o calendário de Deus não é igual ao nosso calendário. A hora de Deus não é igual à nossa hora. A minha apreensão, o meu desconforto, aquilo que eu estou, não vai mudar Deus em nada. Jesus chega para Maria, em face do que ela apresenta, o vinho acabou, e ele vai dizer, mulher que tenho contigo, ainda não é chegado o quê? A minha hora. Diga assim, ainda não é chegada a minha hora. Mas Deus, o Senhor está atrasado. Irmãos, nós sabemos que Deus não tarda e nem falha. Ele age no tempo certo. Aí alguém diz assim, Deus escreve certo em linhas tortas. Não existe linha torta para Deus. Não existe. Há linhas tortas para mim. Há caminhos ondulados para mim. Caminhos que ficam trepidando para mim. Há situações dessas para mim, para Deus não. Por isso que Jesus veio para aplanar os nossos caminhos. Amém? Aquilo que ele estava torto, ele vem endireitar. Então, o caroz de Deus, o tempo de Deus. Salmo 40 nos diz, esperei com paciência em quem? No Senhor, e ele se inclinou para mim os seus ouvidos e ouviu o meu clamor. Há um pregador, me fugiu o nome dele aqui agora, diz assim que toda a promessa de Deus passa pelo teste da espera. Acho que é Gregório, não sei o que lá. Marcos Gregório, toda a promessa de Deus passa pelo tempo da espera, alguma coisa assim. Então precisamos entender que Maria, ela compreendeu ali, mulher que tem o contigo. Jesus estava desrespeitando Maria, porque a Bíblia nos diz em João que Jesus era em tudo submisso aos seus pais. Mas Maria entendeu que o tempo do Senhor transformar a água em vinho não era o tempo dela. Talvez ela estivesse apreensiva, vamos lá, Jesus, é agora, e eu quero até assistir esse primeiro milagre do Senhor, eu quero até ver, sabe, essa coisa maravilhosa, porque eu sei que o Senhor é o Deus encarnado, mas até então não vi sinais, não vi prodígio. Vamos lá, Jesus. Mulher, calma, ainda não é chegada a minha hora.
Amados, essa ideia de querer saber a hora de Deus era uma questão tão presente, porque em Atos, no capítulo 1, versículos 6 e 7, inclusive, a Bíblia nos diz que ali estavam todos reunidos com Jesus e eles perguntaram a Jesus: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer o quê? Tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Não compete. O fato é, eu tenho que caminhar crendo que Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Essa é a minha condição. Diagnostiquei o problema, levei meu problema ao Senhor, agora eu vou esperar na ação dEle. No tempo dEle, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Então eu vou esperar um momento, o tempo de Deus. Porque às vezes Deus espera até que nós estejamos nos amadurecendo um pouco mais para nos conceder a bênção que nós estamos rogando. Eu me lembro de um pastor que ministrou aqui, pastor Fanuel, e ele até usou um exemplo numa outra condição, dizendo assim: quem aqui tem filhos? Muitas pessoas lembram dessa ilustração? E eu vou fazer a mesma pergunta: quem aqui tem filhos? Quem tem filhos? O Enozinho já habilitado. Agora, você pegaria a chave do seu carro e colocaria o seu filho de 6 anos para dirigir o veículo? Ainda que você ame o seu filho, ainda que seja desejo dele dirigir o carro, você não vai fazer isso. Por quê? Primeiramente, porque não está habilitado. Segundo, porque não está preparado. Terceiro, porque seria um ato inconsequente por parte do pai permitir que seu filho de 6 anos estivesse dirigindo o carro. Às vezes nós vamos até Deus: Senhor, eu quero, mas é o tempo de Deus, e no tempo de Deus pode ser que Ele esteja esperando que nós estejamos amadurecendo um pouco mais. Ele nos ama, somos importantes para Ele, mas precisamos entender que é no tempo dEle em que nós vamos passar por um processo de amadurecimento para que o Senhor esteja nos otorgando a bênção do milagre. E pode ser que você já esteja pronto, preparado, e subitamente Ele vai realizar o milagre que você tanto está rogando ao Senhor. Amém? Amém? Pastor, agora já orei, já me coloquei diante do Senhor, alguns anos eu tenho orado, tenho buscado, eu já estou pronto, e Deus vai contemplar isso no seu coração. O milagre de Deus pode acontecer subitamente, mas pode acontecer de uma forma progressiva, e pode ser que Ele te coloque no tempo da espera. Espera um pouquinho aí. Não sei quanto tempo, se 3 meses, 1 ano, 2 anos, eu não sei quanto tempo. Vocês que nos acompanharam na reforma da casa de Mandaci, nós citamos aqui, após a reforma, após a entrega da casa, na quarta-feira fui à casa dela, e ela, com toda a satisfação, falou: pastor, vou ter o privilégio de fazer um café para o senhor. Fez o café, foi: agora espera, foi lá no armário, debaixo da escada que nós fizemos ali, lembra do armáriozinho debaixo da escada? Tirou uns utensílios ali para servir café, e me disse assim: pastor, há mais de 30 anos, eu ganhei esse conjunto para servir um café. E eu dizia: só vou usar esses utensílios no dia que eu tiver uma casa nova. E hoje eu estou servindo meu pastor porque eu estou numa casa nova. Mais de 30 anos. Não é? Mas quanto tempo, pastor? Aí você pode passear na Bíblia, quanto tempo Abraão esperou, quanto tempo tantos outros esperaram para que houvesse o cumprimento da promessa. José esperou e tantos outros aí. Irmãos, pode ser que o milagre aconteça de forma instantânea. Vê, a tua fé te salvou. Pode ser que aconteça de forma progressiva. O que você está vendo? Se eu vejo homens como árvores, e pode ser que o Senhor lhe coloque numa expectativa, numa espera, mas o fato é que Deus não tarda e nem falha. No tempo dele, o milagre acontecerá. Amém.
Eu tenho orado pela conversão dos meus filhos. Eu tenho orado pela conversão da minha família. Pastor, eu tenho orado incessantemente para Deus transformar. O meu filho está ali. Não importa quanto tempo, mas se você tem crido no milagre de Deus, certamente chegar-se-á o tempo em que Deus mudará a sorte do seu filho ou da sua filha. Porque através da intercessão, o Senhor é poderoso para fazer o milagre. Amém? Amém? Por fim, irmãos, diagnosticou o problema, percebeu ali que deveria procurar a Jesus, se submeteu ao momento de Jesus, e agora, esperando o momento de Jesus, Maria vai dizer aos serventes: façam tudo o que ele vos disser. Vamos falar juntos? Façam tudo o que ele lhes mandar. Mais uma vez, façam tudo o que ele lhes mandar. Capítulo 2, versículo 5. Irmãos, todo milagre de Deus, se quiser anotar, pode anotar. Todo milagre de Deus passa pelo crivo da obediência. Amém? Diga assim: todo milagre de Deus passa pelo processo da obediência. Fazei tudo quanto ele vos disser. Se ele falar para trocar esses utensílios, troque. Mas faça tudo o que ele vos disser. É preciso que nós sejamos obedientes ao Senhor. Há pessoas que querem a bênção, que querem o milagre, há pessoas que querem o sobrenatural de Deus, há pessoas que querem tudo de Deus, mas elas não dão nada para Deus. Está vendo só? Há pessoas que querem que Deus abra as comportas dos céus e derrama dilúvios de bênçãos. Em contrapartida também, elas não obedecem ao Senhor. Elas andam na contramão de Deus. E quando elas fazem isso, elas começam a indagar a si mesmas, dizendo: será que Deus me ama? Será que Deus se importa comigo? Será que de fato eu sou importante para Deus? Todos nós somos importantes para Deus. Mas a bênção e o milagre do Senhor segue aqueles que lhe obedecem. Amém? Você vai obedecendo ao Senhor. Hoje mesmo, com a permissão da irmã Nise, eu quero citar aqui um exemplo que ela citou na escola bíblica dominical. No estudo ela falou, sentada ali no banco, né, Nise? Sentada ali, já momento de dizimar, ela com muitas coisas a pagar, ultrapassando a receita, e ela ficou ali no duelo: eu entrego o meu dízimo ou eu vou atender as minhas necessidades? Aí o Maico projetou aqui o Pix da igreja, e ela então depositou ali o dízimo, fez o Pix do dízimo para a igreja, e quando chegou no trabalho foi surpreendida com o valor que a empresa entendeu que ela deveria receber em decorrência das férias acumuladas, né? Não tirou 20 dias de férias, mas recebeu como se tivesse tirado 20 dias de férias, que supriu as necessidades dela naquele momento. Estou sendo fiel à sua comunicação, Nízia? É isso mesmo? Então diga assim para a igreja: pastor está falando a verdade, fala aí. Cadê os aplausos? Amém? Mas eu sou desobediente nas coisas simples, pequenas. Eu não atendo, eu não busco. Eu sei quais são os princípios bíblicos, eu sei, eu já conheço, não precisa me ensinar, como diz Paulo. Vocês não necessitam que alguém vos ensine, porque vocês já têm conhecimento. Mas eu opto em andar na contramão do que Deus está me orientando. E aí, irmãos, eu começo a ficar em conflito. E não, questão prática, não se resolve um problema criando mais problemas. Digo-me, se não se resolve um problema criando mais problemas. Mais uma vez, não se resolve um problema criando mais problemas. Não se resolve. A solução, ela tem que ser prática. Qual que é a solução, pastor? Obediência ao Senhor. Fazei tudo quanto Ele vos disser.
Jesus mandou os empregados encherem ali os potes de água, assim eles o fizeram. Eles não argumentaram, eles não questionaram, eles não duvidaram, apenas decidiram fazer o que Jesus estava mandando. Ainda, irmãos, que ilógico, porque veja bem, nós falamos que os milagres, eles dificilmente nós vamos entendê-los fundamentados na nossa razão. Ainda que ilógico, mandou encher, mas cadê? Não tem vinho, tem água aqui. Meu Deus, o que Jesus vai fazer? Se nós temos apenas água, se não tem mais vinho, o que Jesus vai fazer? Irmãos, eles não questionaram, eles não duvidaram, eles apenas obedeceram ao Senhor. E como eles obedeceram, o milagre aconteceu. A água se transformou em vinho, e vinho da melhor qualidade. Amém? Percebemos aqui que a obediência daqueles homens, irmãos, levou Jesus a transformar a água no melhor vinho da festa. Então, o que o Senhor fará na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, irmãos, certamente vai nos surpreender. Amém? Bata no ombro do irmão e fala assim: meu irmão, o Senhor, Ele vai lhe surpreender. O Senhor vai nos surpreender. O que Ele fará? Irmãos, agora precisamos entender, já estou terminando, precisamos entender uma coisa. Nós temos falado exaustivamente que tudo na vida cristã é desafiador. Por que é desafiador, pastor? Porque nós estamos nos relacionando com questões espirituais. Paulo, em Efésios capítulo 6, vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue e carne, mas contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. E obedecer ao Senhor está incluso nessa ordem do desafio. A gente falando da irmanize aqui, parece um ato muito comum, simples, né? Pegou lá, fez o pix, tal, beleza. Mas e o conflito, gente? E a luta? E a conta a pagar no dia seguinte? Como é que vai ser? Será que vou ter condição? Vai ser suprido? Não vai? Quantas questões poderão acontecer entre o ato da obediência, o milagre, a bênção do Senhor nas nossas vidas? Mas quando nós nos desafiamos a obedecermos ao Senhor, nós abrimos as comportas dos céus a nosso favor. E fazei prova de mim, disse Deus. Não sou eu que estou dizendo. Ele vai nos abrir as portas. Amém? Ele vai nos abrir as portas. Amados, é a vontade do Senhor que tem que prevalecer nas nossas vidas. Maria entendeu isso. Primeiro, o que ela fez? Diagnosticou o problema, detectou o problema, falta de vinho. Segundo, ela levou até Jesus aquele problema. Em terceiro lugar, o que ela fez? Ela esperou o momento da ação do Senhor. Fazei tudo quanto Ele vos disser, a obediência. São 4 passos para que você tenha uma semana repleta do milagre, da bênção de Deus, uma semana diferente na sua construção existencial. Talvez você nunca viveu o sobrenatural, o milagre, a ação de Deus. Então se abra nessa noite, já determina no seu coração: Deus, eu quero uma semana diferente. Você pode fazer prova com o Senhor e certamente Deus vai lhe honrar, Deus vai se manifestar poderosamente na sua vida, na sua situação, na construção da sua existência. Amém? Quantos creem nisso? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Obediência. Eu quero fechar, terminar, me reportando ao envio de uma mensagem da irmã Jaqueline. Pode, Jaqueline? Em 2012, achei até bonito, né? 2012, João Vitor com 6 anos, né, de idade, aqui na igreja. Se não me engano, você veio até aqui, não foi? Até a frente? Ele veio até mim. Não sei se alguém se lembra, né?
Mas naquela oportunidade, eu tirei a minha gravata, coloquei nele e profetizei sobre a vida dele, que ele seria um grande homem de Deus, a ser um homem abençoado, um homem, de certa forma, que estaria abençoando muitas pessoas. E a Jaqueline me mandou essa semana, rememorando 2012, nem lembrava, o escrito que ela anotou direitinho lá, como é que foi o ato profético, me mandou essa semana e me mandou alguns vídeos de alunos do João Vitor, dizendo uns para os outros, colegas, eu falei o quê? Alunos, colegas da escola de João Vitor, né? E dizendo assim, como eu estou parecido com o João o quê? João Torres. Olha como eu estou parecido. Um outro falou assim, vocês acreditam que eu até sonhei com o João Torres? Eu estava parecido com ele. Cadê o João Vitor? Está em casa, né? Que Deus o abençoe sempre, o proteja e que ele continue sendo esse instrumento nas mãos de Deus. Amém? Amém, amados? Então, 2012, Deus vai, hoje faz parte do ministério de louvor. Né? Um menino comprometido, o menino está aqui íntegro, servindo a Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Não importa o tempo, Deus cumpre aquilo que Ele fala. E Ele pode falar com você através de sonhos, através de visão. Ele pode falar com você através de alguém, através de um irmão, através... Deus, a Bíblia nos diz que Deus ainda fala. Amém? Então vamos tomar posse. Quantos querem viver uma semana diferente? Amém? Então eu queria que você observasse o que Deus tem plantado no seu coração. Qual que é o problema? Você percebeu que você precisa voltar a ler a Bíblia. Então comece lendo a Bíblia hoje. Você percebeu que você precisa voltar a orar. Então comece antes de dormir com esse propósito de ore ao Senhor. Você percebeu que você já não coloca mais o louvor na sua casa. Então coloque o louvor na sua casa. Faça algo diferente, para que você possa receber algo diferente também da parte de Deus. Amém? Queria convidar você a se colocar de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Qual é o vazio? Qual é a causa do vazio? Qual é a causa do desânimo? Qual é a causa, né, do desinteresse seu pelas causas de coisas de Deus? Então comece a pensar nessas questões todas. Amados, eu falo com muito prazer, e boa parte de muitos de nós que aqui estamos, nós somos de uma geração que está na casa do Senhor. Quantos de nós aguardávamos o dia do culto para estarmos na casa de Deus? Com o coração cheio, com o coração alegre, eu vou estar na casa do Senhor. E quantos de nós temos perdido essa essência? Quantos de nós temos deixado este valor para trás? Quantos de nós, irmãos, para estarmos no culto de terça-feira, no culto de oração, achamos pesado, cansativo? Está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. É preciso a gente repensar essas questões, para que o milagre de Deus esteja acontecendo. Quantas vezes, Augusto citou ontem aqui, quantas vezes nós estamos tão cheios de justificativas, arrumamos tantas coisas para ocuparem o lugar de Deus, dos cultos da igreja, do nosso momento na casa do Senhor. Precisamos resgatar esses valores. Amém? Se necessário, vamos voltar ao primeiro amor. Vamos nos voltar para Deus. Se é algum pecado, confessa ao Senhor. A Bíblia diz que aquele que confessa seus pecados e deixa alcançará a misericórdia. Se é alguma coisa que tenha lhe atrapalhado de servir ao Senhor, esteja arrancando essas coisas da sua vida. É melhor entrar no céu, sabe, sem um olho do que com os dois olhos ir para o inferno. Então vamos fazer isso.